Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo a gente vai ver como fazer testes unitários. Antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para o YouTube te notificar dos próximos vídeos e se você puder apoiar o canal, as informações estão na descrição do vídeo. O que são testes unitários? São testes que você faz na aplicação para testar a menor unidade que tenha código possível, que é testável. Geralmente é uma função ou método. Então, pegando o exemplo do método, o método ele pode ou não ter parâmetros. No meio, ali na implementação, você tem o processamento e no final você retorna alguma coisa. Usando um exemplo concreto, pensa no método que soma dois números e retorna o resultado da soma. Então, se eu passo para ele 1 e 3, ele tem que me retornar 4, é o que eu estou esperando. Se eu passo 2 e 2, eu também vou esperar 4 como retorno. Então, se começar a sair desse método alguma coisa que não é a soma dos dois números, tem alguma coisa errada. Então, é isso que você vai fazer nos testes unitários. Você pode chamar esse método passando parâmetros de entrada e colocando qual que é a saída que você está esperando. Se não sair o que você está esperando, você dá um erro e daí você vai ver no relatório de saída. Então, testes unitários é uma série de testes de vários métodos, funções, onde você vai testando se aqueles parâmetros estão condizentes com a saída do método. Como escrever testes unitários no aplicativo Fiori? Quando você criar o seu projeto no VS Code, ele já vai gerar a maioria dos arquivos que você precisa para fazer um teste unitário. É claro que você vai precisar modificar alguns e vai ter que criar um arquivo para testar cada controller da aplicação e, no caso, o arquivo de formatação também. Vamos ver um exemplo. Então aqui eu já tenho o projeto, dentro do diretório Web App, você vai localizar o diretório teste. Dentro desse diretório, você vai localizar o diretório unit, e dentro desse diretório ficam todos os arquivos referentes ao teste unitário. Então, começando por esse arquivo aqui, ó, o alltestes.js. Esse arquivo ele vai apontar para cada arquivo onde você vai escrever o teste. Então, inicialmente, esse arquivo só vem com uma linha aqui, tá? Aqui dentro, apontando para o controller que a aplicação já gera. Então, o que eu fiz? Eu copiei o controller que já estava aqui, o controller de teste, tá? Para testar o controller. Não é o controller que a gente está acostumado lá para fazer os métodos da view, tá? Que no caso é esse diretório. É outro diretório controller que contém o arquivo para testar o controller. Então, o arquivo que vem aqui inicialmente, que se você não mudar nada é o arquivo view1, ele vai gerar um arquivo view1 dentro desse diretório. E o que eu fiz? Eu copiei o conteúdo desse arquivo e criei esse outro, ó, o ordem form.controller.js. Até se você for ver aqui no versionamento, ó, eu excluí o arquivo. Então ele vem assim. Ó. Então, excluindo o arquivo e colocando com o nome correto do meu controller, eu só vou testar, no caso aqui, o controller ordem form. Eu não vou testar o ordem list, por exemplo. E a gente vai testar também a parte de formatação. Então aqui eu criei um diretório model e criei o arquivo formatter.js para testar as formatações. Então nesse arquivo all testes você só coloca o caminho do arquivo para fazer os testes de fato. Então o primeiro aqui é o ordem form e o segundo é o formatter. Então começando aqui pelo ordem form, o que a gente coloca? O nome do módulo que você quer que apareça lá no relatório. Eu coloquei ordem form controller, mas você pode mudar esse texto se você quiser. Um módulo é nada mais do que um grupo de testes que você define. Você pode jogar todos os testes num módulo só, como eu estou fazendo aqui. Estou criando um módulo, fazendo um teste e fazendo outro teste. Se você quiser colocar aqui um módulo, fazer um teste, criar outro módulo, fazer outro teste, sem problemas, tá? E aqui a gente está fazendo o nosso primeiro teste. Para fazer um teste, você vai chamar o método teste do objeto keyUnit, passando uma mensagem, no caso aqui, testando o método createEmptyOrderObject, passando uma função com um objeto. Tudo isso aqui é padronizado, tá, pessoal? É só copiar e colar e sair mudando aqui o que você precisa. Aqui dentro, você vai fazer o teste de fato. Então, aqui eu estou criando um objeto do nosso controller. Como esse arquivo ele é específico para testar coisas do ordem form controller,
que no caso é o nosso controller verdadeiro mesmo, esse daqui, eu estou criando um objeto, já importei aqui o objeto pela declaração aqui em cima, ele volta aqui o controller e a gente pode instanciar. Então está aqui o nosso controller. Depois eu vou chamar o método createEmptyOrderObject, que vai voltar um objeto da ordem. E aqui embaixo a gente vai fazer o teste para saber se o retorno que a gente está esperando é correto. Então aqui você vai chamar o método strictEqual desse objeto assert, passando aqui o que você quer comparar, o que foi retornado, né? Aqui no caso retornou o objeto da ordem e eu quero saber que tipo é esse objeto. Estou chamando a função typeOf. Então aqui nesse primeiro parâmetro desse método strictEqual vai o que foi retornado, no caso aqui o tipo desse objeto. Que tipo é esse aqui? É um objeto? É uma string? É nulo? Undefined? Então, eu vou comparar isso com esse segundo parâmetro. Eu estou esperando que isso aqui seja um objeto. Então, se voltar aqui um objeto, está tudo certo. Então, vai dar a mensagem, ó, criação do objeto da ordem OK. Se não voltar um objeto, vai dar um erro lá no relatório. A gente vai ver depois. E aqui a gente está fazendo o nosso segundo teste, testando o método getOrderObject. Para fazer esse teste, a gente precisa de um objeto do nosso controller. E antes de fazer a validação para saber se o retorno está de acordo com o que a gente está esperando, a gente precisa criar algumas coisas. Porque se eu chamar o método, por exemplo, getView do controller, depois o getModel, getData, do jeito que está aqui, daria erro, tá? Porque a aplicação não está sendo executada. Então, dependendo do método que você for chamar, você precisa que a aplicação esteja rodando para que funcione aquele método. Como a gente está fazendo um teste unitário, testando apenas um método, a gente precisa criar um objeto aqui, meio que forçado, fixo mesmo. Por exemplo, aqui eu estou criando no getView uma function, que vai ser um objeto, né? Vai retornar um objeto aqui. E esse objeto, por sua vez, vai ter um método getModel, que por sua vez vai retornar um objeto, que vai ter o método getData, que por sua vez vai retornar outro objeto, um objeto fixo mesmo, tá? Com os campos aqui da ordem, a parte do cabeçalho e a parte dos itens. Então, estou com várias coisas fixas aqui, só para conseguir testar esse método. Então, o que a gente está fazendo aqui? Ó? Isso aqui é padrão, tá, pessoal? Depois vocês podem dar uma olhada lá nas aplicações de demonstração da SAP, como que ela faz os testes. Então, o que a gente faz aqui? Pega o objeto do controller, chama o método getOrderObject, está voltando um objeto aqui, tá? E pega o campo totalOrdem. Então, isso aqui é o primeiro parâmetro que a gente quer comparar. E a gente quer comparar com o quê? Com esse segundo parâmetro aqui, que no caso é 30.50. Então, esse campo totalOrdem, quando a gente chamar esse método, tem que ter esse valor, senão está alguma coisa errada. Mas como que eu sei que tem que retornar esse valor? Se você for fazer o cálculo aqui, ó, total de frete, 10,50. E aqui nessa ordem fictícia tem um item apenas. Esse item ele tem quantidade 2, preço unitário 10, então multiplicando aqui, o preço unitário fica 20. 20, que seria o total dos itens mais o frete, daria 30,50. Por isso que eu coloquei 30,50 aqui. Então é esse valor que tem que ser retornado por esse campo aqui, total da ordem. E se ele retornar, vai dar a mensagem lá no relatório, né, do teste unitário, getOrderObject OK. Então temos aqui dois exemplos de testes que a gente pode fazer. Você pode fazer mais testes, tudo depende de quantos métodos você quer testar, se é possível testar, tá? Então aqui tem os testes do OrdenForm, do nosso controller. Agora a gente vai ver os testes de formatação. Eu vou abrir aqui o arquivo. E o que a gente tem nesse arquivo? Aqui, o módulo que a gente está testando, eu dei o nome de formatter, mas lembrando, você pode colocar o que você quiser, colocar quantos módulos você quiser. Eu aqui usei até 2 módulos para exemplificar, né? Aqui tem o módulo formatter, que vai ter esses 2 testes, e o módulo formatter 2, que vai ter um teste. É só questão de organização mesmo. Então vamos lá. No módulo formatter, a gente vai fazer esse teste, ó, testando formatação de CPF. Eu criei esse método formato CPF só para dar o exemplo. A gente nem está usando na aplicação, para falar a verdade. É só para mostrar como que você pode testar. Então
Então, se você olhar aqui no método formatCPF, ele recebe uma string, remove tudo exceto números. Então, a partir desse momento, só tem números ou nada, né? Se você passar texto aqui, tipo letra, A, B, C e tudo mais, ele vai remover tudo isso, só vai deixar a parte numérica. Então, se você passar alguma coisa que não é número, isso aqui vai ficar vazio. Então, estando vazio, ele vai retornar vazio também. Vai retornar um CPF vazio, né? E caso tenha algum número, ele vai fazer a formatação, né? Vai pegar cada pedacinho do CPF e ir colocando a pontuação e o tracinho. E depois retorna esse valor. Então, esse é o método de formatação do CPF que a gente vai testar lá no arquivo do formatter. Então, beleza. Ó. Testando a formatação do CPF, o que a gente vai fazer? Vai passar um CPF fictício aqui, que não é de ninguém mesmo, tá? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0. Então, com esse CPF, ele tem que ficar assim. Então, vamos lá. Chamando aqui o formatter.formatCPF, passando o CPF, a gente vai receber o CPF formatado. Aí aqui embaixo a gente valida, né? Esse CPF formatado é igual a isso aqui? Se for, o CPF está ok. A gente dá a mensagem, formatação do CPF ok. Depois a gente vai testar o CPF com 10 dígitos, porque o CPF ele tem 11, né? Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, tem que ter 11. Aqui eu coloquei um dígito a menos de propósito, tá? Então, coloquei aqui o CPF com um dígito a menos. A gente vai formatar. E quando sair esse CPF formatado, ele tem que sair dessa forma, tá? Sem o último dígito aqui, né? Porque ele não tem. Então, ele termina aqui no 1. Então, aqui aparece formatação do CPF de 10 dígitos, ok. E aqui nesse último teste, a gente está testando a formatação do CPF com letras. Então, se eu passasse ABC aqui no CPF, o que ia acontecer na formatação? Ele tem que voltar vazio, porque aqui no método de formatação, ele vai remover tudo que não é número, então vai remover o ABC, vai ficando uma string vazia, e vai sair aqui. Então é isso que a gente está testando, tem que voltar vazio, porque senão tem alguma coisa errada. E aqui eu diversifiquei um pouco, né? Antes a gente estava usando o método strict equals para validar, né, o valor. Aqui eu usei o OK. Você pode usar dessa forma, ou se você quiser comentar essa parte aqui e usar dessa forma, também sem problemas. Então aqui a gente já terminou de escrever os testes que a gente quer fazer no nosso teste unitário. Então o que a gente faz agora? Como que a gente testa, roda os testes unitários? Você vai clicar com o direito aqui na raiz do projeto, vai escolher Preview Application e vai selecionar essa opção aqui, ó, Unit Tests. Ele vai inicializar aqui o servidor e vai abrir no seu navegador e já vai disparar os testes unitários. Vamos esperar. Quando você executa os testes, você vai ver alguma coisa parecida com essa tela. Então aqui você consegue ver cada teste que você está fazendo. Por exemplo, aqui no Formatter, testando formatação do CPF. A gente pode clicar aqui e ele te mostra a mensagem, ó, formatação do CPF ok. Então deu tudo certo. Ele já retornou o que a gente estava esperando. Aqui tem outro teste, ó, testando formatação do CPF com 10 dígitos. Vamos ver se deu certo. Formatação do CPF, 10 dígitos, ok. Aqui tem o testando formatação do CPF com letras. Deu ok. Aqui já no Ordem Form Controller. Lembra aquele módulo que eu falei? Ele está aparecendo aqui na frente. Ó. Tem o módulo Formatter, o módulo Formatter 2, o módulo Ordem Form Controller. Então, é uma organização para ele agrupar os testes que você está fazendo. Então, aqui nesses dois primeiros testes é o módulo Formatter. Tá? Então, aqui no módulo Ordem Form Controller, estamos testando o método createEmptyOrderObject. A gente pode clicar, criação do objeto da ordem OK. E o último teste, testando o método getOrderObject, também deu OK. Então aqui deu tudo certo. Vamos supor que eu fiz uma série de alterações no meu aplicativo e sempre eu posso rodar o teste unitário para saber se o aplicativo continua funcionando, né? E se você criou alguma funcionalidade nova, um método novo, você sempre pode colocar alguns testes, né, para saber se ele está realmente funcionando ou não.
Aí sempre que você quiser, é só rodar os testes unitários e ver se está tudo certo. Vamos simular uma situação de erro aqui, ó. Eu vou voltar lá no VS Code. Aqui no arquivo de formatação, aqui na pastinha model, formatter.js, eu vou comentar esse if como se eu estivesse fazendo uma alteração aqui no projeto, só que eu não sei se essa alteração vai impactar de forma negativa o aplicativo. Então, o que eu faço? Alterei alguma coisa? Ah, esse método está lá na lista de testes, né? Então, eu vou rodar novamente o teste para saber se alguma coisa parou de funcionar. Vamos voltar lá para o navegador. Rodando os testes unitários novamente, ele sai testando cada método. Testando a formatação do CPF, CPF com 10 dígitos. Quando ele chegou nesse teste, testando formatação do CPF com letras, ele deu um erro. Porque ele está falando aqui, ó, falhou, ele estava esperando um argumento aqui como verdadeiro, mas foi falso. Tá? Então ele estava esperando true e o resultado foi falso. Vamos conferir o arquivo de testes da formatação. Ele fica então na pastinha teste, unit, model, formatter.js. Então aqui nesse teste, ó, testando formatação do CPF com letras, o que a gente está passando para o método formato CPF? ABC. ABC não é um CPF, ele tem só letras. O que esse método formato CPF está fazendo? Ele recebe o CPF com letras, remove tudo que não é número, ou seja, ele vai apagar todo o conteúdo dessa variável, só que eu comentei esse if, então o código continua descendo aqui. Ele vai tentar formatar um CPF vazio, aí vai ficar só com a pontuação, né? Ponto, ponto, tracinho, porque não tem nada aqui. Então, como esse método, esse teste, ele está esperando vazio e não tipo ponto, ponto, traço, ele dá o erro de validação, tá? Então, por isso que é importante você sempre rodar os testes unitários após uma alteração no aplicativo, para saber se todos os testes ainda continuam retornando, se todos os métodos ainda retornam o que você está esperando. Então, vou voltar aqui com o if para que o teste não dê problema, porque eu quero que ele retorne vazio. Vamos dar uma olhada lá no teste. Rodando o teste unitário novamente, agora deu certo esse teste do CPF com letras. O link do código-fonte que eu utilizei nesse vídeo eu vou colocar na descrição, além do link da documentação oficial da SAP sobre testes unitários. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não fez. Comente aqui se você conseguiu entender o que é um teste unitário, se você conseguiu fazer no seu ambiente. Qualquer problema ou dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou tentar te ajudar. E se você conhece alguém que está querendo aprender ABAP ou Fiori, compartilhe esse vídeo e se você puder, compartilhe nossas redes sociais, porque isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado e até mais.